Olá, olá, meus amigos, muito bom dia. Nós já estamos aqui para mais um Mob Deep. Hoje, quinta-feira, 10 horas da manhã, você já sabe, é dia de nos reunirmos aqui para estarmos juntos estudando a palavra de Deus, estudando juntos uma revista, uma lição, na verdade, na nossa Rede Jovens, nossa revista de estudos e discipulado, um material muito rico produzido pela nossa editora. E como nós temos dito aqui, constantemente. Se você deseja adquirir esse material, você pode seguir a nossa editora através ali do Instagram e entrar em contato com eles através do e-mail, telefone que eles disponibilizam ali no Instagram e fazer o pedido da sua revista. O Mob Deep tem sido um momento muito especial para estudarmos juntos a palavra de Deus, um momento muito especial para todos aqueles que desejam se aprofundar nas escrituras, se aprofundar no conhecimento bíblico, e tem sido muito, muito especial. Hoje, de forma específica, nós não estamos aqui ao vivo, como fazemos de costume. Hoje você está acompanhando uma estreia aqui no YouTube, mas esse conteúdo ele foi gravado porque durante toda essa semana nós estamos em viagem de férias para missões junto com equipes da MOB. Então nós temos 4 equipes de jovens viajando pelo país, servindo em um contexto de campo missionário. Praticamente 40 jovens viajando e servindo em um campo missionário. Então nós temos jovens em Ribeiro Gonçalves, no Piauí, jovens em Juazeiro do Norte, ali no Ceará, jovens em Tubiara, Goiás, e jovens no Rio de Janeiro, servindo ao Senhor e dedicando as suas férias, ou ao menos parte das suas férias, para servir em um campo missionário. Então, ore por estes jovens. Eu queria te desafiar a, nesse momento, faça uma pausa nesse vídeo e ore por 2 minutos por esses jovens que estão servindo no campo missionário, servindo ao Senhor com seus dons, talentos e muitas vezes até com a sua própria profissão. Amém? Todos colocando isso a serviço do reino. Então você está acompanhando esse conteúdo hoje, ele é gravado, ele está sendo gravado no domingo, dia 19 de julho. A Espanha já é campeã mundial no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei se você está feliz ou triste com isso, mas é fato que a Espanha já é campeã da Copa do Mundo. O jogo acabou um pouco mais cedo, amém? Bom, vamos seguir aqui, como nós sempre temos dito. Se você ainda não segue a MOB no nosso Instagram, faça isso agora. Você pode fazer isso através aqui do QR Code, ali no nosso Instagram. Você vai ter acesso a todas as informações da MOB, tudo aquilo que tem acontecido na MOB e tudo aquilo que ainda vai acontecer na MOB. Então, siga-nos no Instagram para você não perder nada. Então, acompanhe lá no nosso Instagram. Lá nós estamos fazendo relatos diários daquilo que os nossos jovens têm vivido no Férias para Missões. Então, faça isso. Não fique de fora. Acompanhe a MOB ali no nosso Instagram para acompanhar tudo o que está acontecendo. Amém? Uma outra forma de você conhecer ou ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na MOB é fazendo parte da nossa comunidade no WhatsApp. Então você pode também, por esse QR Code, acessar a nossa comunidade ali no WhatsApp. Ali é um grupo fechado, um grupo onde somente os administradores mandam mensagem, e é um grupo que tem um objetivo específico: te manter informado sobre tudo o que está acontecendo na MOB. Então, se você quer caminhar mais perto da MOB, quer caminhar mais perto sabendo daquilo que está acontecendo, acesse o nosso canal no WhatsApp e ali você vai ficar sabendo de todas as informações. Eu queria dar mais um recado importante aqui da MOB, de programação ou de uma programação que está acontecendo na MOB, e eu estou falando do nosso treinamento de líderes. O treinamento de líderes esse ano, junto com o Consulta MOB, acontece ali no nosso seminário em Campinas, no STBI Campinas, dos dias de 30 de outubro a 2 de novembro. E se você quer fazer parte, se você é líder e quer saber um pouquinho mais, quer conhecer um pouquinho mais, ou quer se envolver mais com a MOB, você precisa participar do treinamento de líderes. Se você é um líder MOB,
espalhado aí pelo Brasil, ou se você é um líder da MOB em alguma região do país, em alguma cidade do país, você não pode ficar de fora. As vagas elas são limitadas, nós temos poucas vagas devido à capacidade do nosso seminário ali em hospedar a todos. E se você quer participar ou estar conosco no treinamento de líderes, o investimento para isso é R$ 250, já considerando hospedagem e alimentação lá no nosso seminário. E se você quer fazer a sua inscrição, você pode acessar o site da MOB, mob.org.br, ou através desse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Lá você tem mais informações e também consegue já fazer a sua inscrição. Amém? Bom, vamos aqui então para a nossa aula de hoje, ou para o nosso estudo de hoje. Vamos estudar juntos a nossa revista da Red. Nós estamos falando sobre vida cristã, falamos sobre santidade nos nossos últimos 3 encontros. Nós já estamos no nosso 4º encontro e o tema hoje é Aliança Eterna com Deus. Um tema escrito pela nossa amiga Vanessa. A Vanessa, ela é ali de Brasília e é também diretora da MOB, a nossa diretora financeira, e ela escreve algo muito profundo aqui nessa lição de hoje. Nós vamos acompanhar. A Vanessa é casada com o Anderson também, nosso amigo Anderson, missionário na MOB, ou missionário da MOB na região Centro-Oeste. E nós teremos aqui um tempo muito especial. Então, já pega a sua Bíblia, importante. Pega seu caderno de anotações para marcar tudo aquilo que o Senhor falar com você enquanto nós estivermos aqui por esse período, 40, 50, talvez 1 hora de encontro. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Amém? Bom, para começar aqui o nosso dia, o nosso encontro de hoje, eu quero ler com você o texto base para o nosso estudo. Então, o nosso texto base está lá em Gênesis, capítulo de número 17. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Vou colocar aqui na tela para que a gente possa acompanhar juntos. Bem, vamos lá. O texto diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro, e estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de muitas nações, porque eu lhe constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Amém? Até aqui. Bom, esse texto, em primeiro lugar, já me chama muito atenção e talvez tenha te chamado também, porque o texto declara que Deus declara a Abrão, não é? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Isso caminha muito com aquilo que já falamos nos nossos últimos encontros sobre santidade. Deus estava dizendo a Abrão: ande em obediência a mim. Nós falamos aqui já que obediência é um caminho para a santidade. Então Deus já estava alertando Abrão: olha, ande em obediência, seja obediente a mim, né? Então ele estava falando ali: ande segundo a minha vontade. Mas ele também diz a Abrão: seja íntegro. Ou, em outras palavras, seja correto, seja reto, seja honesto naquilo que você está fazendo, seja santo. E nós sabemos que sem santidade é impossível ver
a Deus. Sem santidade, ninguém pode se aproximar do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus santo. Nós já falamos isso nos nossos últimos encontros, mas eu quero reforçar com você aqui o texto de Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 9, onde o Senhor diz assim: Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Semana passada, enquanto conversávamos aqui, já falamos a respeito da importância de prepararmos as próximas gerações. A MOB tem carregado isso como essência, como missão, preparar as próximas gerações. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que constantemente o Senhor está nos dizendo: ei, continue preparando as próximas gerações. O Senhor nos fala da nossa responsabilidade de levar a palavra dele adiante. Mas eu quero falar com você hoje sobre algumas coisas muito especiais. Porque nós podemos ver quando Deus fala com Abraão que ele estava estabelecendo com ele uma aliança. Mas não apenas com ele, também com a sua descendência. E no versículo de número 7, o próprio Deus nos revela a profundidade dessa aliança, deixando claro que ela seria eterna e atravessaria gerações, se estabelecendo de forma pessoal com cada integrante do seu povo. Veja, Deus estava falando, olha, essa aliança ela é eterna, nos mostrando que Deus é um Deus que não muda de ideia. Deus não volta atrás. Deus permanece o mesmo. Naquilo que o Senhor disse ou aquilo que o Senhor diz, nós podemos confiar, podemos depositar a nossa confiança. E Deus estava falando para Abraão ou para Abraão, olha, eu estabelecerei uma aliança com você, mas não apenas com você. Essa aliança que estabeleço que ela é eterna, eu estabeleço também com as próximas gerações. Aquilo que Deus diz a Abraão ou a Abraão se estenderia a mim e a você. A aliança de Deus é uma aliança pessoal. É uma aliança que, embora Deus estivesse ali estabelecendo com o povo, ele estava dizendo, é também com cada um que é membro ou parte deste corpo, parte deste povo. Deus estava estabelecendo uma aliança com Abraão, mas uma aliança eterna e também uma aliança pessoal com cada um dos integrantes do seu povo. E essa aliança, ou a marca dessa aliança, era a circuncisão. E embora essa circuncisão fosse ali um rito exterior ou um sinal visível na carne, o seu significado ia muito além do que o ato físico. Ela funcionava como um memorial permanente da aliança que Deus havia firmado com o seu povo. Então ele estava lembrando constantemente, através daquela aliança ou através da circuncisão, que aquele povo pertencia a Deus. Estava mostrando para aquele povo a sua identidade. Vocês são diferentes dos outros, eu os marquei, eu os chamei para mim. E também estava os lembrando do relacionamento que Deus mantinha com eles. Então era um lembrete permanente para o povo. Embora fosse ali algo físico, externo, ele lembrava o povo, Deus tem uma aliança comigo. Ele estava lembrando o povo, olha, eu fiz ou eu os marquei porque vocês são minha propriedade agora, vocês pertencem a mim. Essa é a identidade. O povo de Deus, quando eles olhavam para aquela marca os lembrava, nós somos povo de Deus. Nós temos uma identidade. Nós não viemos do acaso, mas Deus nos chamou, Deus nos separou, mas ele também mostrava para o povo que Deus desejava ter relacionamento e intimidade com eles, os conhecer. Deus lembrava aquele povo da sua santidade. Naquele momento era o início, ou simbolizava o início de uma nova relação com Deus, marcada por um compromisso e por pertencimento. Um povo que agora pertencia a Deus. O nosso tema de hoje é aliança eterna com Deus. Deus estava instituindo em Abraão uma aliança eterna, uma aliança que não mudaria, uma aliança que passaria de geração em geração, e essa aliança apontava para o fato de que aquele povo pertencia a Deus. Aquela aliança dava identidade ao Senhor.
Em um tempo onde muitos têm perdido a sua identidade. Em um tempo onde muitos já não sabem quem são. Um tempo onde muitos são definidos por causa daquilo que o mundo diz. Em um tempo onde muitos são definidos por causa daquilo que o mundo diz ao seu respeito. Deus estava fazendo uma aliança com o povo e dando a eles uma identidade. Vocês são meus. Vocês pertencem a mim. Nos dias de hoje, ou no tempo em que nós vivemos, talvez falte isso para essa geração. Identidade. Quem eu sou. Quem Deus me chamou para ser. Mas quando olhamos para este texto, nós vemos que Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E uma aliança que não parava em Abraão. Mas de Abraão se estendia a todo o povo. Uma aliança pessoal, uma aliança íntima. Era um sinal tanto do compromisso do povo com Deus, quanto também do compromisso de Deus com o seu povo. Quando nós olhar, quando os israelitas ou quando aquele povo olhava ou se lembrava da marca ou da aliança que Deus tinha feito com eles, eles se lembravam, nós temos um compromisso com Ele, nós pertencemos a Ele. Mas também se lembravam, Deus está conosco. Ele fez uma aliança eterna, uma aliança que não muda. Deus não muda de ideia, Deus não volta atrás. Nos dias de hoje eu vejo muita gente dizendo, olha, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Ou pautando as suas decisões em algo, ou pautando as suas decisões dizendo, olha, Deus, eu estou tomando essa decisão, eu estou fazendo isso porque foi Deus que me direcionou. E se Deus direcionou, a conversa acaba ali. Porque se foi Deus quem disse, pronto, acabou a conversa. Só que o problema é que uma semana depois, 2, 3, talvez um mês depois, a mesma pessoa que tinha convicção de que Deus tinha falado com ela e tinha tomado uma decisão, agora diz, não, agora eu vou para um lado oposto. Porque agora Deus está me direcionando para um lado oposto. E aí eu fico confuso com isso. Eu fico confuso com isso porque eu me pergunto, Deus mudou? Deus está confuso? Deus antes tinha uma ideia, agora tem outra? Nós sabemos que Deus não é confuso, que a palavra de Deus não muda, que aquilo que Deus fala, Ele cumpre, aquilo que Deus fala, Ele faz. E Deus estava fazendo uma aliança eterna com aquele povo, então Ele estava dizendo, a aliança eterna ela não muda, porque eu não mudo. Mas nos dias de hoje nós temos visto uma geração tão volátil, uma geração que ora vai para um lado, ora vai para outro, e sempre com a fala, não, foi Deus quem está me direcionando, é Deus quem está me direcionando. E talvez, diante de uma situação como essa, onde cada hora o jovem vai para um lado, nós nos perguntamos, será que é Deus quem está falando? Porque Deus não é um Deus confuso. Então, quando aquele povo olhava para a promessa ou para o compromisso que Deus havia feito, ou para a aliança que Deus havia feito com eles tinham convicção de quem eram, quem Deus os havia chamado para ser, eles tinham convicção de quem eles são, da sua identidade. Nós somos povo de Deus. E nós precisamos ter convicção disso também nos dias de hoje. Precisamos ter convicção de que somos um povo de Deus. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos separou. Nós precisamos ter convicção disso. E Deus é o próprio autor dessa aliança. Não é outro, mas o próprio Deus. Porque depois de um tempo, desde a última aparição do Senhor a Abrão, Deus volta a se revelar agora para ele de uma maneira ainda mais profunda. Deus se apresenta a ele como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E é nessa aparição que Deus dirige uma ordem clara a Abrão: ande na minha presença e seja íntegro. O desejo de Deus para mim e para você nos dias de hoje não mudou. Ele permanece o mesmo. Deus deseja que nós andemos em sua presença, que nós andemos de forma íntegra com Ele, que nós venhamos caminhar com Ele, andando em sua presença, tendo intimidade, relacionamento com Ele, nos lembrando de quem somos. Então o capítulo 17 de Gênesis não está descrevendo uma nova aliança de Deus com o povo, mas ele está aprofundando a maneira dessa aliança. Ele está dizendo para o povo, se você quer se relacionar comigo, se você quer fazer parte dessa aliança, você precisa entender quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu te chamo para andar em minha presença e para andar de forma
íntegra. Abraão tinha consciência, Abraão tinha consciência diante de quem estava. Tinha consciência de que estava diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, da autoridade, do poder que Deus tinha. E é por isso que ele se prostra diante do Senhor. Ele coloca o seu rosto no pó. Ele diz: eu sei diante de quem eu estou. E diante de quem eu estou, a única coisa que eu consigo fazer é me prostrar, me render a Ele, porque eu conheço a sua grandeza, conheço a sua majestade, conheço quem Ele é. Então, Abraão se prostra diante dele. De forma semelhante, nos dias de hoje, nós precisamos também viver uma vida rendida ao Senhor. Viver uma vida rendida à vontade do nosso Senhor. Nós já falamos sobre isso nos nossos últimos encontros. Deus nos chama para andar de maneira diferente, separada deste mundo, não pautada por aquilo que o mundo diz, não pautado por aquilo que o mundo diz que é certo, mas por aquilo que as Escrituras dizem que é certo. Deve haver em nosso coração temor diante do Senhor. Abraão teve temor diante do Senhor, reverência diante dele, é por isso que ele se prostra diante do Senhor. E é diante desse contexto que Deus amplia a promessa feita a Abraão, tanto em relação à sua descendência, quanto à posse da terra. A responsabilidade de Abraão era viver com integridade diante de Deus. Deus também nos chama a viver com integridade diante dele. Deus estabelece conosco uma aliança na cruz e nós veremos isso mais à frente. Mas essa aliança tem um propósito: nos fazer andar em novidade de vida. Não podemos mais ser como éramos antes. Não podemos ser mais porque quando nos encontramos com o Senhor, algo em nós acontece, algo em nós é transformado. Onde Jesus chega, nada permanece igual, meus amigos. Nós precisamos ter esse coração moldável, ter esse coração onde nos permitimos ser transformados pelo nosso Senhor. Nós precisamos entender a grandeza do Deus a qual nós servimos, a sua majestade, para que isso gere em nossos corações temor. Porque se tiver temor em nossos corações, andaremos rendidos a Ele. Não daremos de qualquer forma, mas com o coração rendido a Ele, vamos querer andar e viver de maneira que o agrade, vamos querer andar com integridade diante de Deus. O Senhor declara a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era uma evidência clara que a promessa de Deus ia além das descendência ou além da descendência biológica de Abraão. O Senhor fez essa promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa que não parava em Abraão, mas ia além. Uma promessa que não parava em Abraão, mas alcançava outros. Alcançava aqueles que estavam próximos, alcançava a mim, ou alcança a mim e a você. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3, dos versículos de 6 a 9, vai reforçar essa ideia quando ele afirma que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Portanto, ela trata, ou a aliança que Deus faz com Abraão, trata de uma promessa que ultrapassa laços étnicos, uma promessa que ultrapassa os laços de uma nação, estabelecendo Abraão como pai espiritual, não apenas Israel, mas de muitas nações. Abraão antes significava pai elevado, mas agora Abraão significa pai de multidões. A promessa de Deus inclui ainda surgimento de reis a partir da descendência de Abraão, tanto por meio de Ismael quanto também por meio de Isaac. Isso culmina de forma plena no Messias, o Senhor Jesus, aquele que veio para morrer em nosso lugar. É Deus quem faz essa aliança que nos alcança nos dias de hoje. É Ele quem faz essa aliança com Abraão e essa aliança alcança a mim e a você nos dias de hoje. Deus não muda. Nós já falamos aqui, Deus não muda. Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aquilo que Deus diz, Deus faz. E Ele disse que essa aliança era
perpétua. Essa aliança não mudaria. O texto não apresenta apenas a instituição de um rito religioso para o povo de Israel, mas ela revela a essência do cristianismo. Deus vindo ao encontro do ser humano e estabelecendo um pacto de relacionamento, comprometendo-se a ser o nosso Deus para sempre. Isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é maravilhoso porque nenhum de nós poderíamos nos achegar a Deus. É Deus quem vem ao nosso encontro. É Deus quem vem ao meu encontro. Foi Deus quem foi ao seu encontro. É Ele quem nos chamou, é Ele quem nos resgatou. A Bíblia diz que lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus quem toma a atitude de ir em direção ao homem, não somos nós. Mas é Deus quem tem essa iniciativa, é Deus quem vai em direção ao homem, estabelece uma aliança conosco. Estabelece uma aliança lá atrás com Abraão e uma aliança que nos alcança ainda nos dias de hoje. E isso deveria impactar, meus amigos, os nossos corações. Isso deveria impactar os nossos corações. Porque ao me deparar com isso, eu me pergunto como pode o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, vir ao encontro de alguém como eu. Vir ao encontro de alguém como eu. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você, para que você responda para nós essa pergunta aqui nos comentários. Deus se revela como El Shaddai, o Todo-Poderoso, e mesmo assim escolhe se relacionar com o ser humano. Como essa verdade muda a nossa forma de se relacionar com Ele? Como essa verdade do Deus Todo-Poderoso vindo ao nosso encontro muda ou deveria mudar a forma como nós nos relacionamos com Ele? Escreve pra gente aqui nos comentários. Deixa marcado aqui nos comentários pra gente. O que isso muda no nosso relacionamento com Ele? O que isso muda na nossa forma de nos relacionarmos com Ele, de conhecermos a Ele? Isso deveria impactar os nossos corações. Porque nós podemos ver um Deus gracioso, um Deus cheio de amor, um Deus que vem ao nosso encontro, mesmo sabendo que nós não tínhamos nada para dar ou oferecer a Ele, mas ainda assim, Ele vem ao nosso encontro. Ah, meus amigos, se Deus, sendo todo-poderoso, escolhe ir ao encontro de alguém como eu e como você, talvez a nossa resposta a isso devia ser nos entregarmos a Ele também. Dizer, Senhor, eu quero dar a minha vida para Ti. Eu quero dedicar todos os meus dias para Te servir, para viver uma vida que Te agrade, viver uma vida em santidade, uma vida onde eu possa manifestar a grandeza do Seu nome. Quando nós olhamos para essa antiga aliança, nós podemos observar que a primeira característica dela é que essa aliança não nasce da vontade humana, mas da iniciativa soberana de Deus. É Deus quem toma essa iniciativa. Não é Abraão ou Abraão quem olha e fala, eu preciso do Senhor, eu vou me aproximar dele. Não. Mas ela nasce da vontade do próprio Deus. É Deus quem vai até o homem, estabelece com ele essa aliança. É uma iniciativa de Deus, é Deus quem vem ao nosso encontro, meus amigos. Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre vem ao nosso encontro. Guarde isso no seu coração. Outra característica dessa aliança, ou da antiga aliança, é o seu caráter perpétuo, que reflete o próprio caráter de Deus. O salmista vai declarar o seguinte, lá no Salmo de número 105, os versos de número 8 a 11. Ele diz assim, ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse, darei a vocês a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. O salmista estava declarando, olha, Deus não muda. Deus permanece para sempre, ou Deus se lembra para sempre da sua aliança. Deus não se esquece da sua aliança, Deus não se esquece daquilo que prometeu. Ele não se esquece que fez uma aliança comigo e com você, nos chamando de povo seu. Ele não se esquece da aliança e do juramento que fez a Isaac.
e Ele sempre cumpre com a sua palavra. Quando nós olhamos para essa antiga aliança, ela não é algo distante, mas ela também é algo relacional e algo pessoal. É Deus demonstrando o seu desejo de se relacionar com o povo. É Deus mostrando o desejo dele de se relacionar com alguém como eu e como você, de forma pessoal. Deus nos conhece de forma pessoal, de forma íntima. Deus sabe quem é você. Deus sabe o seu nome. De todas as pessoas que há na terra, Deus sabe o seu nome. Deus se relaciona comigo e com você de forma pessoal. E Deus se compromete a ser o Deus do seu povo. O Deus do seu povo, o Deus que cuida e sustenta o seu povo. Ah, meus amigos, essas verdades são verdades que deveriam entrar nos nossos corações. Deveria fazer mudar o nosso relacionamento, a maneira como nos relacionamos com Deus. Em Êxodo, capítulo de número 6, no versículo de número 7, o Senhor diz assim: eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Ah, que maravilhoso poder chamar Deus de o nosso Deus. E ainda ele diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Deus estava dizendo ao povo lá na antiga aliança: vocês vão saber que eu sou o Deus que os livra da escravidão. Mas nos dias de hoje, Deus também diz a mim e a você: vocês vão saber que eu sou o Deus que livra vocês da escravidão do pecado, que traz liberdade para vocês que antes estavam presos no pecado, agora são livres em Cristo Jesus, não pelas suas obras, mas por causa daquilo que Jesus realizou na cruz. E Deus nos chama então de povo seu. Antes não éramos povo, mas agora o Senhor nos atrai para si e nos faz pertencentes ao seu povo. Nos faz parte desta aliança. Essa é uma aliança que não acabava em Abraão, mas ela é geracional. Ela não se restringe apenas a um homem, mas ela envolve famílias, gerações e o povo como um todo. E ela inclui até mesmo os estrangeiros, mostrando que o plano de Deus não se limita a um único povo. O plano de Deus não se limita a uma única nação, mas o plano de Deus era alcançar muitas nações, era alcançar eu e você. E graças a Deus por isso, porque aquilo que começa em Abraão alcança eu e você nos dias de hoje. Aquilo que começa com Abraão termina comigo e com você. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Diante da convite do Senhor que foi de encontro a Abraão, ele toma uma atitude e ele obedece. E isso tem alcançado eu e você nos dias de hoje. Só que o fundamento dessa aliança não é outro senão a fé. Senão crer no próprio Deus. Gênesis 15, 6 vai declarar o seguinte: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu na promessa de Deus. Por crer naquilo que Deus havia dito, é que Abraão toma uma decisão. Ou Abraão toma uma decisão. Ele sai da sua terra, ele sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que o Senhor havia de mostrar. Ele nem sabia para onde estava indo, porque Deus disse: olha, eu vou mostrar para você no caminho, mas ele toma uma decisão, ele vai. E para isso é necessário fé. É necessário crer no Senhor. Então, ao mesmo tempo, a aliança exige também uma resposta de obediência e fidelidade por parte do povo. A aliança que Deus estabelece comigo e com você exige de nós obediência, fidelidade. Abraão tomou uma decisão. Ele foi obediente à voz do Senhor, ele ouviu Deus falando e foi obediente. Eu acho que eu disse na semana passada isso aqui. A nossa dificuldade não é ouvir a voz de Deus, a nossa dificuldade é obedecer a voz de Deus. Mas nós precisamos ter um coração sensível, como Abraão teve. Ao ouvir a voz de Deus, ele toma uma decisão. Eu falo: eu vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que o meu Senhor me ordenou. Eu não quero ir para outro caminho, eu não quero seguir outro caminho. Eu quero seguir o caminho que Deus instituiu, o caminho que Deus estabeleceu. Eu quero andar em obediência ao meu Senhor. O Senhor nos convida a andar em obediência. Nós já falamos isso nos últimos encontros.
Obediência é o caminho para a santidade. E Deus está fazendo esse convite para nós. Ele diz: olha, eu fiz uma aliança com vocês. Andem nos meus caminhos. Andem nos meus caminhos. O Senhor nos convida a isso. O Senhor nos convida a sermos participantes dessa aliança. Essa aliança que nos alcança. Então a antiga aliança, ela também apontava para o futuro. Ela tinha um caráter profético e também pedagógico. Ela estava preparando o caminho para algo maior que seria plenamente estabelecido na nova aliança, agora estabelecida em Cristo. Então a antiga aliança, ela apontava para a nova. Deus estava fazendo uma aliança com o povo, dizendo: eu sou o seu Deus. A marca no corpo te lembra disso. A marca no corpo te lembra que eu te chamei para ser meu, pertencente para mim, ou pertencente meu. Agora Deus quer estabelecer conosco uma nova aliança. E assim como a antiga aliança foi estabelecida por iniciativa do próprio Deus, assim é com a nova. Porque é Deus quem toma a iniciativa, eu já disse aqui, é Ele quem toma a iniciativa de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. É Ele quem toma a iniciativa do próprio Deus se fazer homem e habitar entre nós sem jamais pecar, mas mesmo assim se entregar voluntariamente por mim e por você. A iniciativa é sempre de Deus. É sempre Deus quem vem ao nosso encontro. Essa aliança, ou a nova aliança, está firmada na pessoa e na obra de Jesus na cruz. Está firmada no sacrifício de Jesus na cruz, que alcança a mim e a você. Na última ceia, Jesus declara em Lucas 22:20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O Senhor está fazendo, ou o Senhor estabeleceu uma aliança comigo e com você. Agora uma aliança estabelecida com sangue. Um sacrifício perfeito, ele se entregando no meu e no seu lugar, de forma voluntária. Uma nova aliança estabelecida pelo sangue do nosso Senhor. E agora, diferente da antiga aliança, onde ela era estabelecida ou a forma de relacionamento era baseado na observância da lei ou em obedecer à lei. Agora a nova aliança não é fundamentada na capacidade humana ou naquilo que o homem pode fazer para cumprir mandamentos, mas na graça salvadora de Deus. Nós somos salvos não por causa das nossas obras, não por causa daquilo que nós podemos fazer, mas somos salvos por causa daquilo que Cristo já realizou na cruz. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2, nos versículos de 8 a 9, vai dizer isso. Ele vai dizer: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, não é por aquilo que fazemos que alcançamos a salvação, não é por aquilo que fazemos que alcançamos o favor de Deus. Não. Nós somos salvos por causa da obra de Jesus na cruz. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez da cruz. Isso não tem a ver com méritos humanos, mas é resultado da graça de Deus. Essa nova aliança também se distingue pelo fato de não estar mais escrita em tábuas da lei, mas por estar escrita agora nos nossos corações. Ela é expressa por sinais externos. Na verdade, ela está gravada agora no interior do ser humano. Jeremias 31:3 declara o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. As leis do Senhor agora, não mais externas, mas estabelecida nos nossos corações, plantada em nossos corações. Não é mais algo externo que nos diz o que é certo ou errado, mas agora a própria consciência humana sabe o que é certo e errado.
Porque Deus estabeleceu as suas leis em nossos corações. Eu tenho um filho pequeno, como muitos dos irmãos sabem. O Bernardo está para fazer 3 anos de idade. Embora pequeno, o Bernardo já sabe o que é certo e errado. Talvez não com a plena consciência de um adulto, mas quando ele faz algo que ele sabe que não deveria, ele me conta com receio, porque ele sabe que aquilo era errado. Quando ele desobedece na escola, ele sabe que aquilo é errado. Quando eu pergunto para ele depois de um dia de aula, filho, você obedeceu hoje? Quando ele obedeceu, ele responde de forma alegre. Esses dias ele até me fez voltar para perguntar para a professora se ele tinha obedecido, porque ele tinha obedecido naquele dia. Mas quando eu pergunto se ele obedeceu e o dia não foi tão bom assim para ele, quase sempre ele me responde já um pouco mais cabisbaixo, tenta desconversar. Porque ele sabe que o que ele fez foi errado. É claro que não com uma plena consciência, como um adulto tem, mas ele já tem noção do que ele fez não foi bom, não foi legal. Então agora essas leis são gravadas nos nossos corações. Não é mais algo externo que nos diz o que é certo ou errado, mas o próprio Deus ministra os nossos corações. O texto de Jeremias, ele vai seguir, ele vai dizer que ninguém mais vai precisar dizer um para o outro o que é certo ou errado, porque as leis estarão nos seus corações. A lei estará gravada no seu coração. Na nova aliança, todos têm acesso direto a Deus. Não há mais intermediários. Antigamente, ou na antiga aliança, não era assim. As pessoas não se achegavam a Deus por livre e espontânea vontade ou com livre acesso. Elas precisavam de um intermediário. Mas o sacrifício de Jesus na cruz fez com que o véu do templo se rasgasse de cima a baixo. E agora todos têm acesso a Deus. Essa nova aliança nos dá acesso a Deus. Não por causa do que nós fazemos, mas por causa da obra de Cristo na cruz, todos nós podemos nos achegar ao Senhor sem necessidade de intermediários humanos. Você não precisa de alguém que ore por você. Você mesmo pode orar pelo Senhor. Embora, em muitos casos, é maravilhoso termos alguém que ore conosco, que ore por nós nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, porque isso nos mostra alguém que nos ama, alguém que quer caminhar conosco, alguém que diz, ei, eu me importo com a sua dor. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso ter alguém para orar por nós e orar conosco. Mas nós não precisamos de intermediários. Nós podemos nos achegar a Deus e Deus ouve a minha e a sua oração. Na nova aliança, nós temos acesso direto ao Senhor. Gálatas 3, 28 a 29 vai dizer assim para mim e para você. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. Que maravilhoso esse texto, meus amigos. Que maravilhoso. É uma aliança que alcança a mim e a você nos dias de hoje. É uma aliança que nos encontra ainda nos dias de hoje. Essa promessa é selada pelo Espírito Santo que habita no crente, como uma garantia dessa nova realidade. E ela produz em nós transformação de vida, gerando uma nova identidade, um novo modo de viver. Já não somos mais definidos por aquilo que fazíamos antes de conhecer ao Senhor, mas o próprio Espírito Santo, como já falamos aqui em outros encontros, nos transforma, nos leva a viver a vontade de Deus, nos leva a ter agora uma nova identidade, não mais pautada por aquilo que o mundo diz, mas pautada naquilo que o Senhor diz. Não pautada naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, mas pautada naquilo que a Bíblia diz sobre quem somos. Nossa identidade está pautada ali. Assim como na antiga aliança, a fé continua sendo o fundamento do relacionamento com Deus. Nós já citamos algumas vezes João 3,16. Ele diz que todo aquele que crê
será salvo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O fundamento deste relacionamento continua sendo a fé. Eu preciso crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para me limpar, me lavar, me perdoar de todos os meus pecados e reestabelecer a minha conexão com Deus para que eu possa caminhar no centro da sua vontade. Paulo reforça essa verdade ao declarar que o ser humano é justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele vai dizer isso em Gálatas 2,16, quando ele diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado pela prática da lei, porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, todos nós merecíamos a morte, mas em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos perdoados e justificados. Encontramos perdão, encontramos agora uma porta aberta para o nosso relacionamento com Deus. A nova aliança, ela é perfeita, ela é definitiva e ela tem Jesus como seu mediador e ela é superior à antiga aliança. Agora Deus estabelece uma aliança pessoal comigo e com você. Deus estabelece uma aliança pessoal comigo e com você e uma aliança definitiva. Não por causa das nossas obras, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz. E aqui eu quero deixar mais uma pergunta para que você responda para nós aqui no comentário. Se a nova aliança gera uma nova identidade, não mais definida pelo mundo, agora definida por Cristo, se a nova aliança gera em nós um novo modo de viver, porque já não andamos como o mundo anda, mas andamos segundo aquilo que o Senhor nos orienta em obediência ao Senhor e à sua palavra, quais são as evidências que nós podemos ver desse novo modo de viver, dessa nova identidade de quem vive em Cristo? Quais são as evidências dessa nova identidade? Deixa pra gente aqui nos comentários. Compartilha conosco quais são as evidências dessa nova identidade que recebemos em Cristo. Então, diante dessa nova aliança que nos alcançou sem nenhum mérito da nossa parte, qual deve ser a nossa resposta a isso? Como devemos responder a essa nova aliança que nos alcançou sem que pudéssemos ou sem que fizéssemos nada para merecer? Nossa vida, ela tem refletido de fato ou de forma prática esse pacto eterno que Deus fez conosco? Tem estabelecido a nossa vida, tem refletido de forma prática esse pacto eterno que Jesus fez conosco, ou que Cristo estabeleceu na cruz? Se fomos alcançados por essa graça maravilhosa, nós somos agora chamados não apenas a recebê-la, mas a vivê-la e anunciá-la. A graça que nos alcançou não pode parar em nós, mas ela precisa fluir através de nós e alcançar aqueles que nos cercam. O evangelho que nos alcançou não pode parar em nós, mas precisa fluir através de nós e alcançar aqueles que nos cercam. Nós temos um compromisso com a palavra. Nós temos um compromisso com o evangelho. O Senhor estabeleceu conosco uma aliança eterna. E agora ele diz: ei, anuncia a outros esta aliança. Anuncia a outros que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados para te dar vida e vida em abundância. E aqui eu quero terminar com uma reflexão que a Vanessa deixa para nós aqui na nossa lição. Temos vivido como verdadeiros ministros dessa nova aliança, permitindo que ela transforme nossas atitudes, escolhas e relacionamentos? Estamos sensíveis àquilo que Deus deseja fazer? Estamos sensíveis à forma como Deus deseja operar em nós, mas também através de nós? Eu quero terminar com essa reflexão. Você não precisa responder para mim, mas responda para você. Temos vivido como ministros dessa nova aliança? Temos deixado o Senhor nos transformar e anunciarmos as verdades contidas na sua palavra? Como temos vivido? Como temos
vivido. Eu quero terminar aqui e na próxima semana nós voltaremos ao vivo aqui, aí não mais gravado como uma estreia, mas ao vivo, para o nosso quinto encontro dessa temporada, com o tema disponibilidade para servir ao Senhor. Disponibilidade para servir ao Senhor. Esse será o tema do nosso quinto encontro, e aí já ao vivo, já teremos retornado da viagem de férias para missões, certamente com muitos testemunhos para compartilhar, porque o Senhor sempre realiza algo, e eu quero te encorajar a terminar essa live orando comigo e orando para que Deus abençoe ou continue abençoando as viagens missionárias da MOB ou no Férias para Missões. Amém? Vamos orar juntos. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração como falou ao meu. Espero que o Senhor tenha te confrontado como me confrontou também com essa palavra, que nós possamos refletir sobre a aliança eterna que o Senhor fez comigo e com você. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nos faça lembrar, ó Pai, constantemente, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor estabeleceu conosco uma aliança eterna, meu Pai. Uma aliança que não foi estabelecida por iniciativa humana ou por nossa própria iniciativa, mas uma iniciativa sua. Foi o Senhor quem veio ao nosso encontro, Pai. Foi o Senhor quem veio ao nosso encontro, Senhor Jesus, e nos faça viver de forma plena, Senhor Jesus, esta aliança. Nos faça viver como verdadeiros ministros dessa nova aliança, anunciando a todos que o Senhor se entregou para morrer em nosso lugar, mas que a morte não teve poder sobre o Senhor. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, está vivo e em breve virá nos buscar. Enquanto aguardamos, ó Pai, a sua vinda, queremos anunciar esta verdade, queremos anunciar esta nova aliança e queremos ser transformados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos também que o Senhor abençoe as viagens missionárias da MOB, continue abençoando esses jovens, Pai, que estão dedicando suas férias ou parte das suas férias para servir ao Senhor, Deus. Continue os abençoando e os sustentando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos? Que Deus te abençoe. Foi muito especial estar com você aqui nesse encontro e nós nos vemos na semana que vem, na quinta-feira, ao vivo às 10 horas da manhã para mais um Mob Deep aprofundando na palavra. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.